Hoje, e como todos veem pelo painel lindo que a dona Ceruí nos presenteou também desde a semana passada, né? Hoje é um dia de falarmos sobre os pais. Dia especial porque sempre no segundo domingo de agosto celebramos o dia daquele que nos deu a possibilidade de estarmos aqui presentes hoje fazendo essa homenagem. E entendermos também como o conceito de pai está dentro do Evangelho, é o que nós sempre estudamos, comentamos aqui durante as nossas doutrinárias, né? Que é o Evangelho do Mestre Jesus. Nós compreendermos o que o pai significa na nossa vida, por que nós temos o pai que nos colocou no mundo, e temos a compreensão que esse único pai que nós achamos que temos não é único. Nós vamos compreender que nós temos mais do que um pai durante esse nosso processo reencarnatório. Então, o nosso tema hoje vai envolver o capítulo 14. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o tema é a paternidade de Deus e a paternidade humana. E aqui a gente já pode ver que nós já descobrimos que nós vamos ter dois pais no nosso tema de hoje. O nosso pai maior, que é Deus, e outro pai, nosso pai, que nos deu a vida enquanto reencarnados. E o tema está ligado a esse capítulo 14, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, por conta justamente desse processo reencarnatório que nós somos submetidos enquanto seres criados pelo nosso pai maior, que é Deus. Então, de reencarnação em reencarnação, nós vamos evoluindo para um dia chegarmos à perfeição. E essa perfeição conta por nascermos ou reencarnarmos, né, nesse processo no planeta Terra e passarmos por um pai e por uma mãe. Então, é obrigatório, nesse nosso trajeto do mundo espiritual à reencarnação, a nossa convivência com o pai ou com uma mãe. Então, qual o papel do pai na nossa vida? Nós sabemos que, para nós evoluirmos, temos que reencarnar. E muitas vezes reencarnamos e não sabemos qual o papel desse pai na nossa reencarnação. No que ele vai nos auxiliar durante esse processo. E quando nós vamos ver do nosso primeiro pai, que é Deus, é ali que é dado o pontapé inicial nessa nossa trajetória, que fomos criados pelo nosso pai maior, que é Deus. Mas olha só a curiosidade. Nós nunca chamamos Deus de pai. Nós conhecemos Deus por Deus. Que Deus me ajude, que Deus faça isso por mim. Mas nós nunca se referimos a Deus como pai. E quem tomou essa atitude na história foi o Mestre Jesus. O Mestre Jesus que deu o ensejo de hoje nós estarmos aqui falando que somos todos irmãos, filhos de um único Pai Criador, que é Deus. Então Jesus nos apresenta a paternidade de Deus. Ele chamava Deus de Abba, que quer dizer pai em hebraico, né? Em várias referências, principalmente no Evangelho de João, nós vamos ver Jesus se referindo a Deus como pai. Eu trouxe aqui duas citações
Eu e o Pai somos um. Ó, está lá em João 10:30. Outra citação, o Pai me ama, que está lá em João 17:18. Então nós vamos ver que no Evangelho de João é o evangelho que mais Jesus se refere a Deus como Pai. E ele vai começar a nos dar uma ideia de que esse Pai que ele se refere também é nosso Pai. Mas nós demoramos um pouco mais, né, para nos qualificar dessa situação. Ah, mas Jesus começou a ter essa ideia depois de adulto? Não. Se nós lembrarmos da passagem que ele foi com sua família à festa da Páscoa em Jerusalém, ele acaba se perdendo, né, da sua família e do seu pai, do seu segundo pai, que era José. E o Evangelho nos diz que ele fica 3 dias perdido. E esses pais ficam enlouquecidos atrás dele, né? Eles já tinham começado a fazer o caminho de volta e retornam para procurar Jesus. Então, olha só, lá no versículo 48, que se segue o texto. Os pais não sabiam o que pensar quando o ouviram ali sentado. Quer dizer, eles voltaram no templo e encontraram Jesus sentado, ensinando aqueles que, pelo entendimento deles, deveriam estar ensinando. Mas quem estava ali ensinando era Jesus. Então sua mãe disse: filho, disse-lhe a mãe, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. E olha o que Jesus fala. Mas que necessidade tinha de procurar-me? Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai? Pois preciso tratar dos seus assuntos? Mas eles não entenderam o que ele dizia. Então, o seu pai e sua mãe não estavam entendendo o que ele estava falando. Desse segundo pai, que ele estava na casa do seu segundo pai, né? No caso do primeiro pai, que é o pai principal, que é Deus, né? Mas nem o seu segundo pai entendia isso. E nessa época, Jesus estava com 12 para 13 anos, né? Era mais ou menos a idade assim que a criança já tinha autorização para começar a aprender no templo e participar dos estudos do templo, né? Então ele ainda era criança, mas já tinha o conceito de Deus Pai. E já tinha a responsabilidade e a certeza desse Deus Pai, tanto que ele se referia a Deus como Pai. Ele não chamava Deus de Deus, né? E nós ainda temos essa dificuldade, né? Tanto que quando nós vamos orar o Pai Nosso, nós chamamos Pai Nosso, né? Se referindo ao nosso primeiro Pai. Então não é possível descrever todas as qualidades da paternidade divina. Por conta do quê? Nós ainda não conseguimos compreender todas as qualidades de Deus. Pelo fato de nós não termos uma imagem de Deus na nossa mente, uma presença física de Deus, nós acabamos distorcendo um pouco o nosso imaginário daquilo que realmente é Deus. Então nós não temos como qualificar essa paternidade dizendo realmente, mas Jesus tinha certeza. Jesus não pensou 2 vezes em tratar Deus como Pai. Então no coração de Deus, ele compensa todos os elogios que nós damos a Ele, se referindo a Ele como Deus, nos dando a oportunidade de termos um segundo pai. E para o homem, quando ele se torna pai, ele começa a compreender um pouco mais dessas qualidades de Deus. Ele começa a ter uma ideia.
Por quê? Porque ele começa a participar, ele tem uma parte na criação de Deus. E qual que é essa parte? Ser um dos pontos iniciais da vinda de um Filho de Deus à vida, à reencarnação. Então, quando nós colocamos um filho no mundo, nós começamos a fazer parte da criação. E para o homem, esse processo é um processo que tem uma importância muito grande. Esse processo é tão importante que muitos pais, eles mudam o seu modo de vida com a chegada de um filho. Ele começa a compreender a sua missão enquanto ser reencarnado no planeta Terra. Ele passa a largar mão de algumas coisas que ele dava importância antes, porque agora tem algo mais importante, que é uma criatura de Deus chegando. E, por conseguinte, é seu filho. Então, a importância que esse pai vai olhar para a vida, ela se torna maior. E esse filho passa a ser de sua responsabilidade. Nós vamos ver bem isso aí. Então, quando falamos da importância dessa figura paterna para o filho, nós vamos ver que para o menino, o pai é como se fosse um primeiro herói que ele tem contato. Para a filha, é como se ele fosse o primeiro príncipe que ela vai ver na vida. Algumas mães até ficam bravas, né? Elas carregam 9 meses um filho na barriga, para depois, muitas vezes, ver a criança chamar o papai primeiro, né? Primeira palavra é papai. Salvo alguns casos, né? Mas o apego que essa criança tem com o pai, embora tenha ficado 9 meses na barriga da mãe, é inacreditável. Inacreditável quando a gente compara ao pai. Porque teria que ser com a mãe, né? Mas o pai, essa ligação que eles têm quando nasce essa criança, é uma coisa que se torna quase que necessário a convivência dos dois para que esse vínculo fortaleça cada vez mais. Sabemos que aí tem alguns problemas, né? Porque muitas crianças não convivem ou com o pai ou com a mãe. Nós vamos ver esses casos, o que acontece. Mas o pai e a mãe são sempre os primeiros a moldar a personalidade do filho. E aí está essa importância que eu vinha falando. Porque a primeira referência da criança é o pai e a mãe. Mas como estamos falando do pai aqui, nós vamos ver que conforme o pai se apresente para essa criança pode ou pender para um lado ou pender para o outro. Porque o pai se torna uma referência. Então, uma vez que ele começa a transmitir exemplo de amor, de carinho, de gratidão, essa criança vai se envolver nesse exemplo e vai começar a trazer isso para a sua vida. Mas em contrapartida, se ela convive com um pai, por exemplo, que bebe, que fuma, que fala palavrão, é comum a gente ver crianças que esboçam esses comportamentos que não são recomendáveis, trazem esses exemplos de casa, ou do pai ou da mãe. Então nós vamos ver filhos que deveriam estar sendo moldados de uma forma, crescerem e jogarem para a sociedade comportamentos que são inaceitáveis, mas que nós temos a certeza que veio
do berço, ou do pai ou da mãe. Então, é compreensível que quando a criança começa a ter esses comportamentos, como ela tem a personalidade distorcida, provavelmente venha do pai ou da mãe. E nós vamos ver que José, o pai de Jesus, ele moldou também o comportamento de Jesus. José, a gente sabe que ele era carpinteiro, né? Tem alguns livros que falam que ele era marceneiro, mas não, ele era carpinteiro. E quando nós estudamos a história de José, nós vamos ver que a carpintaria da época, a principal função dela era criar alicerces das casas. Então o que acontecia? José, a função dele era pegar um projeto de uma casa, vamos dizer assim, e criar todo o alicerce onde iriam ser levantados, através das pedras, né, uma nova residência. Então ele fazia aqueles alicerces, os umbrais das portas também, né, aquelas vigas mais fortalecidas, eram todos feitos de madeira. E José que fazia isso. Lógico, como ele sabia trabalhar com madeira, ele também fabricava muitos móveis, né, e negociava ali na redondeza, mas a principal função dele era a carpintaria, era montar esses alicerces. E Jesus aprendeu com José, desde pequenininho, essa profissão. E nós vamos aprender junto com Jesus que isso tinha um objetivo. Tem uma fala do próprio Jesus, que ele vai dizer o seguinte: a minha missão era a mesma do meu pai. Aqui no caso ele está se referindo ao pai José. E qual que era essa missão? Alicerçar a casa do meu outro pai, aqui no caso Deus, né? Para que nesses alicerces se levantasse o reino dos céus. Que é a residência aqui de Deus, no caso, ele chama de reino dos céus. Então, olha só, ele pega um exemplo do pai, José, o pai dele encarnado, o pai físico, para trabalhar e alicerçar a casa do seu pai principal, que é Deus, e construir junto dele o reino dos céus. E José sempre foi um guerreiro. Nós sabemos que a história dele, desde o nascimento de Jesus, né, na verdade, desde quando ele, através do sonho, recebeu a missão de ser o pai e cuidador do Messias, né, ele sempre não mediu esforços para cuidar tanto de Maria como de Jesus, né, desde o momento. Não recusou a dica do nome que ia ser dado ao Messias, que era Jesus. Nós sabemos que a tradição da época era sempre dar o nome do pai, né? Então era sempre conhecido o filho pelo próprio nome do pai. Então nós vamos ver que até os romanos seguiam essa tradição. Se nós for procurar quantos Herodes tem, por exemplo, em Roma, nós vamos ver o primeiro, o segundo, o terceiro, que era uma tradição. E ali o anjo falou para José: não, o nome do menino vai ser Jesus. E ele não retrucou, aceitou de bate pronto, né? Depois que aconteceu isso, Maria engravidou, né? Ele foi alertado do perigo de permanecer naquela localidade com Maria e foi aconselhado a fugir para o Egito para proteger o menino. E nós sabemos da passagem ali que houve o assassinato de várias crianças, né? E Jesus acaba fugindo, protegido pelo seu pai José. Depois eles voltam, né? Tem todo o processo do nascimento. Então, onde ele acolhe, acha o lugar para o nascimento, né? Recebe depois os 3 reis magos. E toda a história a gente conhece, né? Cria ele junto com outros irmãos, que José já tinha filhos, né? Antes de conhecer Maria. E a gente vê assim que ele se torna um pai protetor, cuidador e aguerrido na sua tarefa. E tudo isso, né, contando com o pai maior, que é Deus.
dando as instruções onde ele tinha que seguir. Então a história é muito bonita. Eu trouxe aqui para nós ter uma ideia do que é essa missão que José recebeu para o nosso dia a dia, que é de ser pai. Porque quando nós falamos em reencarnação, nós achamos assim que, nós estamos lá no mundo espiritual, né, ao qual nós chamamos de erraticidade. Daqui a pouco nós enjoamos de ficar lá e resolvemos reencarnar. Então, eu vou lá para Camporeira, reencarnar lá. De repente eu consigo encontrar ali alguém para me tornar familiar, né? Alguém para se tornar meu irmão, meu filho, meu pai, minha mãe. E a gente vai ver que o processo é mais complicado na nossa ótica do que se parece. Porque quando se trata de pai e de filho, nós vamos encontrar aqui, muitas vezes, seres que já viveram em outras épocas, tiveram alguns atritos nessa vida passada, e agora, com a misericórdia divina, estão tendo uma chance de resolver esses atritos numa reencarnação próxima, uma reencarnação futura. E isso passa pela escolha do pai e pela escolha da mãe. E é muito difícil, nós sabemos que um inimigo, por exemplo, de vidas passadas, vir e nos convencer, por exemplo, de ser seu pai. Vai como meu pai, que para nós, né, se perdoar, esquecer essas intrigas, isso é complicado. E lá no Missionários da Luz, nós vamos ver isso acontecendo e bem explicado na reencarnação de Segismundo. Porque Segismundo, ele foi o assassino numa vida passada daquele que agora ele tenta convencer a ser seu pai. Então você vê só, o Segismundo, ele tinha uma paixão desenfreada por uma mulher, a qual essa mulher era a mulher do Adelino. E não tendo posse dessa mulher e não sendo correspondido esse amor, ele acaba assassinando Adelino. E olha só como é que desenrola isso. Essa mulher, que o nome dela é Raquel, ela acaba sofrendo tanto com o desencarne ou com o assassinato do seu marido, que ela própria comete suicídio, não correspondendo ao amor de Segismundo. E o Segismundo, depois de ver todo esse rolo que ele causou, acaba dando cabo da sua própria vida. Então você vê só, é uma história assim que ela começa toda errada, mas que nós vamos ver que depois que Segismundo chega no mundo espiritual, depois de muito tempo, ele acaba entendendo o que ele fez, ele acaba compreendendo a situação que ele arrumou, né? E começa a trabalhar para contornar essa situação. Então, começa a se dedicar lá no mundo espiritual ao trabalho fraterno, no auxílio, no socorro, né, de espíritos sofredores. E com muito tempo de trabalho, ele acaba, com a ajuda da espiritualidade, tendo o mérito de reencarnar. Você vai reencarnar. Só que ele é obrigado a reencarnar tanto com Adelino como com Raquel, que foi onde ele criou o atrito, e convencer os dois. Então a espiritualidade toma esse caso para si, por mérito do Segismundo, e consegue convencer a Raquel e o Adelino de virem como pais do Segismundo, para eles pagarem essa dívida do passado. Então Raquel e Adelino reencarnam, e depois de algum tempo, já nesse mundo, eles acabam engravidando
do Segismundo. Só que aquele que foi assassinado, no caso que foi Adelino, ele acaba tendo uma repulsa a esse filho, né? Que é um inimigo. Mas você vê como a paternidade começa a agir nesses casos, né? Com a instrução da própria espiritualidade, com visitas constantes durante o sonho, a espiritualidade acaba convencendo Adelino a receber Segismundo como filho. E Segismundo acaba vindo como filho e sendo totalmente amado, né? Como filho de Raquel e Adelino. Mas é uma situação que nós falamos assim, isso só acontece em livros, isso está lá no Missionários da Luz, na série André Luiz, né? Mas se nós formos analisar no nosso dia a dia as barbaridades que acontecem entre famílias, esse é um exemplo que nós temos que levar para a nossa realidade. Porque tem muitas aversões hoje de pais e de filhos que são de vidas passadas. Muitas vezes tem filhos que nascem e não conhecem o pai. O pai simplesmente larga. Mas às vezes eu penso assim, esse pai muitas vezes não... Eu estou falando lá no mundo espiritual, né? Muitas vezes ele não topou vir e criar esse filho. Ele aceitou auxiliar no reencarne. Mas ele não estava pronto ainda para a convivência. Um fator que pode acontecer. Outro fator. Esse pai, muitas vezes, recusou ou não aguentou, não sustentou aquilo que prometeu no mundo espiritual. E por isso ele irá responder também. Em contrapartida, tem muitos filhos que também são ingratos, né? Eu sei que vocês devem ter escutado por aí, a gente meio escuta, né? Alguns filhos que falam assim, não pedi para nascer. Não pedi para nascer. Nós vemos no caso do Segismundo, que ele não pediu, ele implorou. Ele implorou para nascer. Tanto que a espiritualidade teve que tomar as rédeas da situação, né? Para convencer esse pai, que nem teve tanta culpa assim, né? Porque foi assassinado, a receber esse filho, assassino no caso, como filho e saldar essa dívida. Então, muitas vezes nós queremos colocar culpa em algumas coisas que acontecem na nossa vida nos pais. Nós sabemos que os pais têm responsabilidade, mas nós muitas vezes não compreendemos a situação que é gerada, o conflito que é gerado, quando nós, como filhos, não tentamos compreender o que esse pai está tentando fazer com nós. Por quê? Porque somos rebeldes. O pai diz para nós fazer uma coisa, nós fazemos outra. E acabamos andando por caminhos tortuosos. Aqui no caso já não é mais o pai que está dando mau exemplo. Porque muitas vezes o pai está dando a personalidade certa para o filho. Mas o filho rebelde não dá bola. Né? E lá na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver os espíritos fazendo a seguinte pergunta, a Kardec fazendo a seguinte pergunta para os espíritos, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre a dos filhos depois do nascimento deste? E olha o que os espíritos respondem. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o processo uns dos outros. Então, olha só, é uma via de mão dupla. Não é porque eu nasci do meu pai e da minha mãe que a responsabilidade é deles. É minha também. Porque quando a gente reencarnou, foi de comum acordo. Foi de comum acordo. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos
pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, olha só, nós recebemos uma tarefa, recebemos os nossos filhos e somos responsáveis por colocá-los no caminho certo, de educar-nos. Todo e qualquer desvio, a partir desse momento, nós seremos cobrados como pais, infelizmente. Nós seremos cobrados. Mas olha o que diz a pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? E olha o que os Espíritos respondem. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que o pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro, Deus colocou o filho sob sua tutela dos pais, a fim de que estes os dirijam pela senda do bem. Então Deus tem um propósito para esse filho. O que acontece aqui é aquilo que nós estávamos falando lá no início. Nós não temos a presença de Deus. A nossa imaginação ainda não consegue conceber Deus, imaginar Deus. Nós ainda não entendemos as qualidades de Deus. E Deus, vendo esse problema em nós, o que ele faz? Eu vou mandar outro pai para esse espírito, para ele compreender isso. E esse pai vai ser responsável por falar para esse filho o que é Deus, por exemplo. Educar ele no Evangelho, no caminho reto, alicerçar aquela casa, como José fez com Jesus, para que ali se consiga chegar ao reino dos céus. E aí que está a misericórdia de Deus, porque muitas vezes nós achamos assim que Deus mandou uma personalidade paterna para nós ali por um acaso. E eu digo para vocês assim, cada um tem o pai que escolheu. E foi o melhor pai que Deus pôde colocar nessa encarnação para nós. Ele não é como nós gostaríamos que fosse? Muitas vezes não. Mas é o melhor pai que Deus poderia ter arrumado para nós. Então, na 583, olha só o que os Espíritos perguntam. São responsáveis os pais pelos transviamentos de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E olha o que os Espíritos respondem, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, muitas vezes os pais, olhando aquele espírito torto, assim como aconteceu com Adelino, com Segismundo, eles falaram assim, não, pode mandar como meu filho que eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E esse espírito torto eu vou colocar no bom caminho. Acontece que, embora esse pai se dedique, ensine, eduque, coloque o caminho correto, né? Muitas vezes coloca o evangelho na vida do filho, coloca a direção necessária, esse filho vai andar por caminhos tortuosos, por sua própria vontade. E o que a pergunta 583 aqui está dizendo é que, nesse caso, o pai vai ser isento da responsabilidade, porque ele cumpriu o seu dever como pai. Mas aqui, no caso, o filho começa a andar por caminhos tortos. E a gente vê acontecer muito isso.
Nós vemos, por exemplo, em famílias, por exemplo, com 5 filhos, 4 saíram filhos maravilhosos, educados, compreensivos, né? E um simplesmente foi a ovelha negra da família que eles falam, né? Aquele que dá o problema. Aquele que... Mas vieram da mesma educação, do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma estrutura familiar. Então, nesse caso, o espírito torto aqui é do filho. E esse pai e essa mãe são isentos. E o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9, eu trouxe essa citação só para nós ter uma ideia do que é esse espírito. Porque ele diz assim, ó: desde pequenina, a criança manifesta o instinto bom ou mal, que traz da sua existência anterior. Então, olha só, de uma existência anterior, a criança já traz consigo na próxima reencarnação, né, alguns traços desse instinto bom ou mal. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam no egoísmo e no orgulho. Estreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, os desenvolvam, o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pegos com a ingratidão. Nós estávamos comentando isso antes nos estudos. A importância de nós pegarmos esses pequeninos, quando eles começarem a criar asinhas, nós, como pais, cortarmos as asinhas. Aqui ela está falando de poda, né? Nós podarmos os ramos que estão crescendo fora daquela galhada que nós queremos. Porque uma vez que o orgulho e o egoísmo começa a apontar e nós não damos, como pais, aqui no caso como pai, uma medida suficiente para acabar com aquilo, com certeza isso vai crescer no nosso filho, né? E um dia nós vamos ser pegos, como diz no capítulo 14, vamos ser pegos pela ingratidão desse filho. Porque ele não vai compreender a luta desse pai para colocá-lo no caminho correto. Esse filho vai ser desviado. O pai vai ter culpa? Em certa parte, sim. Ele teve a oportunidade de educar e não conseguiu. Então, André Luiz, ele veio lá nos domínios da mediunidade nos dizer o seguinte sobre a paternidade. Ó: a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constitui sacerdócio dos pais mais altos para o espírito. Então, se nós cumprirmos esses nossos deveres como pais perante o mundo, e olha que esse mundo está difícil, né? Se nós formos ver hoje a dificuldade que hoje é criar um filho, e o tanto que esse mundo está tentando distorcer a ideia de pai, o pai ele não tem mais aquela figura aquele ser que dá segurança para o filho, né? Aquele ser masculino que vem impor uma autoridade. Outro dia eu vi uma marca de perfume tentando distorcer o Dia dos Pais, colocando alguém lá que não é homem dizendo que é pai. Então a gente vê assim que tem várias coisas assim que o mundo de hoje começa a dificultar um pouco a vida nossa enquanto pais. A gente vê que a estrutura familiar hoje está sendo atacada. Nós vemos famílias em que as mães dizem assim: não, eu não tenho necessidade de um pai. Mas só que o pai, a necessidade do pai não é para a mãe, é para o filho. E aquelas famílias que estão crescendo, por exemplo, assim, desestruturadas, sem a convivência de um pai, e quando eu falo desestruturadas, não é questão assim de o pai e a mãe estão convivendo juntos. É a questão do pai e do filho não estarem convivendo juntos.
de ter essa troca, né, de afetividade entre pai e filho. Nós vemos que a dificuldade dessa criança tem que ser maior do que com as outras, né? E é um motivo para nós trabalharmos muito isso na sociedade hoje em dia. Mas nós vamos ver que, queira ou não queira, um dia a missão desse pai vai chegar ao fim. Porque nós vamos crescendo, os nossos filhos vão criando asinhos, vão se desenvolvendo, nós vamos ficando velhos, e um dia chega o nosso desencarne. E aquele pai que um dia era zeloso, era cuidadoso com o filho, chega um período em que muitas vezes ele tem que ser cuidado por esse filho. E quando chega o desencarne desse pai, muitas vezes vem aquele processo em que o filho não entende, não compreende muito, para passar sem aquele entendimento de que ele está perdendo o pai. Porque uma vez que ele andou por caminhos tortos, por exemplo, ele acaba achando que está perdendo o pai físico e não tem nenhuma ideia do pai, que é Deus, né? É o primeiro pai. Então, na cabeça dele, ele vai ficar sem nenhum pai. Sendo que ele tem um que nem vai sair de perto dele, que é Deus. Esse não vai abandoná-lo. E a pior coisa, eu acho, que tem na vida de um filho é a perca de um pai. Nós vemos o Dia dos Pais ontem. Quantos filhos passaram só com a lembrança do pai? E em contrapartida nós vamos ver quantos pais que não dão bola para os seus filhos. Então é uma via de mão dupla. Quantos pais queriam estar na presença dos filhos e quantos filhos ontem fugiram dos pais? Não quer nem ver. A gente vê que isso são mágoas de vidas passadas, são mágoas de situações que se desenvolveram de repente até nessa encarnação e que ainda não foram resolvidas. Então o mundo nos traz o Dia dos Pais, que é aquele dia que a gente reflete mais sobre a situação que nós temos com o nosso pai. Ontem, por exemplo, foi o dia em que muitos pais que estão desencarnados receberam a autorização de ficar do lado dos seus filhos. Muitas vezes os filhos sentiram a presença espiritual do pai, sentiram a emoção, sem ver o pai. E muitos pais, com certeza, choraram ontem por estarem na presença de seus filhos, mesmo esses não os vendo fisicamente. Então, o Dia dos Pais, quando nós vamos refletir, é a oportunidade que o nosso Pai maior, que é Deus, nos dá para pensarmos no nosso Pai, para falarmos de amor perto do nosso Pai. E perto da mãe é fácil, né? Mas falar para o pai, eu te amo, meu pai, é tão difícil. É tão difícil. Para a mãe parece que soa mais fácil, né? Às vezes eu encontro o meu, eu falo, abraço, te amo, pai, e é tão bom ver ele respondendo, porque assim, as pessoas mais velhas, assim, elas têm uma dificuldade, né, de falar em amor, em falar eu te amo, né, em dar um abraço, em dar um carinho. Mas nós temos que entender que esse processo de afetividade é uma coisa que vem sendo construída. E como nos diz o texto aqui, se essa criança ela convive com esse processo e o pai faz parte desse processo, a próxima reencarnação vai ser bem mais fácil. Vai ser bem mais fácil. Então o Dia dos Pais é um momento de nós pensarmos no nosso pai. Mesmo aquele que diz assim, não, eu não tenho pai, eu não conheço meu pai. Todos nós temos um pai. Se ele não vem na nossa cabeça
se nós não o conhecermos fisicamente, nós podemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é fazer uma oração para o nosso Pai. Aquele que, com todo o seu amor, Ele concordou em nos dar a vida junto com a nossa mãe. E por isso nós estamos aqui hoje, né? Então, o Dia dos Pais é um dia de reflexão para todos nós. Aqueles que têm o Pai encarnado ainda, aqueles que não têm o Pai mais junto de nós aqui, mas que estão no mundo espiritual. E é o dia de nós pensarmos em Deus, que é o nosso Pai maior, e saber que um dia, com certeza, e é o processo evolutivo de cada um de nós vamos chegar até o nosso Pai maior, que é Deus. É o processo de todo mundo, né? Do anjo ao arcanjo, né? Um dia nós vamos chegar ao ponto de estarmos junto de Deus, que é o nosso Pai maior. Por enquanto, nós estamos aqui, e o que nós podemos falar é um feliz Dia dos Pais para todos os pais, a todos os pais desencarnados que estão aqui presentes, ao qual nós não vemos, mas sentimos a sua presença aqui. Um feliz Dia dos Pais, e que cada pai se sinta abraçado pela Casa Espírita André Luiz, nesse dia tão maravilhoso que é o Dia dos Pais. Muito obrigado, que Jesus possa nos acompanhar durante essa semana e possamos nós fazer uma oração especial para o nosso Pai, elevarmos nosso pensamento ao nosso Pai maior e dedicarmos nosso dia a dia a sempre tratar com carinho aqueles que um dia estão pretendendo ser pai, né? Tratar com carinho as crianças, para começar a ter um exemplo de que quer ter um filho, né? E quem sabe um dia ter a experiência de ser pai. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.